abençoe. Meus queridos, enquanto a nós, eu convido você a abrir um texto conhecido. Hoje nós lemos a carta de Pedro, os 2 primeiros momentos do nosso culto. E nós vamos ouvir acerca da confissão de Pedro, mas não apenas daquilo que a confissão de Pedro diz, mas naquilo em que a sua confissão está firmada no aspecto do avanço da igreja e na vitória da igreja de Cristo Jesus. Abra a sua Bíblia no texto de Mateus, no capítulo número 16, nós iremos ler do versículo número 13 ao versículo número 20 desse texto, e meditaremos um pouco acerca dessa afirmação de Pedro e quais implicações ela traz para as nossas vidas enquanto servos do Deus vivo. E após a leitura, permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor. Mateus, capítulo número 16, versículo 13 ao 21, a palavra do Senhor diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Vamos ler junto, versículo número 16. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Deus nos abençoe na meditação da sua palavra, Ele possa nos usar com graça e misericórdia em todo o tempo, a fim de que possamos conseguir traduzir em palavras aquilo que o texto nos diz. Hoje, iniciamos o nosso culto no momento das ofertas, cantando um hino que diz sobre a vitória da igreja, a vitória em Cristo Jesus, pelo qual nós afirmamos, e sem sombra de dúvidas, que nós somos vitoriosos pelos méritos de Cristo Jesus. Bem como também nós lemos a carta do apóstolo Pedro, tanto no primeiro capítulo, no versículo número 13 até o versículo 16, e no seu segundo capítulo, no versículo número 1, no versículo número 10, que fala também sobre essa vitória da igreja, pelo qual o Senhor chamou os seus santos, nos separou para ser dele, e nós só podemos ser sacerdócios reais por causa de Cristo Jesus. Ao olharmos então para a estrutura que Mateus aqui, também Lucas e Marcos também nos diz, em um período muito específico do ministério de Cristo Jesus, não há sombra de dúvidas ao declararmos verdadeiramente que a igreja de Cristo ela é vitoriosa. E por que eu posso declarar que a igreja de Cristo é vitoriosa? Porque o próprio Senhor Jesus declara isso, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É certo que algumas pessoas pegam esse texto de maneira conturbada e imaginem que, por causa das portas do inferno não prevalecer contra a igreja não passará por momentos difíceis, nem tampouco pela grande tribulação, pelos momentos de enfermidades, pelos momentos de tristezas, pelos momentos de aflições, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é que no poder de Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus, ninguém pode impedir o avanço do reino de Deus. O reino do Senhor avançará.
independente de quem estiver na frente. Nem mesmo a ira do inferno pode se levantar contra o agir do Senhor, para fazer com que a sua igreja seja triunfante e gloriosa. Mas a vitória não é nossa. A vitória é de Cristo Jesus. Portanto, ao olhar para esse texto, nós temos essa visão de uma igreja que vai avançar. Ao longo de alguns desses domingos, nós vamos falar sobre gratidão ao Senhor Deus. Porque nós estamos no mês de aniversário, 18 anos de organização da nossa igreja. E nada mais justo do que nós agradecermos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor pelas conquistas, pelas lutas, pela história da Igreja Presbiteriana Nova Vida. Quem aqui é do início sabe como eram as dificuldades no passado. E talvez hoje tenha algumas facilidades. Há quem diga o conselho da igreja. Sabe aonde de fato a porca entorce, né? Onde o parafuso dói. Em relação às finanças da igreja no passado. Mas hoje nós olhamos para uma igreja repleta, uma igreja gloriosa, uma igreja que enfrentou batalhas, mas que ela venceu as suas batalhas. Não porque a administração do conselho é boa, não porque os pastores que passaram aqui são fenomenais, mas porque quem sustentou essa igreja e a tornou gloriosa foi Cristo Jesus. Então nós vamos agradecer ao Senhor pelo avanço da igreja, porque nós estamos comemorando 18 anos de organização, mas nós estamos comemorando 18 anos de serviço, onde ainda podemos avançar cada vez mais para que a obra de Cristo cresça e o seu nome seja glorificado. Ao olhar para esse texto, nós precisamos entender um pouco o contexto. Mateus, ele tem uma particularidade um pouco diferente dos demais evangelistas, tanto Marcos e como Lucas, porque Mateus ele tem uma visão do reino de Deus, e ele quer expressar o reino de Deus, por isso ele fala da vinda do Filho do Homem, do reino do Senhor avançando. Por isso, quando você vai olhar as parábolas de Mateus, você vai ver as parábolas que falam em relação ao reino de Deus, comparando ao reino de Deus como um grão de mostarda, comparando o reino de Deus como o filho que é concedido, é chamado, sobre a vinda do Rei da Glória. Portanto, nós temos visto aqui Mateus olhando para o Antigo Testamento, falando para os judeus e dizendo: o nosso Rei vive e Ele reina, e nós servimos a um Rei poderoso. E dentro desse contexto, dentro das parábolas do reino e também da visão sobre o reino de Deus dentro da estrutura de Mateus, no capítulo número 16, nós temos dois antagonismos aqui. Primeiro antagonismo, do versículo número 1 até o versículo número 4, é a postura dos saduceus e fariseus, que chegam a Jesus dizendo: mostra-nos mais um sinal. Ao ponto de que talvez eles não estavam satisfeitos em ver o sinal da multiplicação de pães e peixes, não apenas uma vez, mas duas vezes. Ao ponto de que, em outro evangelho, narrado agora por João, aqueles que estavam ali perto de Cristo começaram a identificar de que talvez ele seria de fato o rei, e queriam proclamar Jesus como rei. Porque a figura de Moisés no Antigo Testamento, pelo qual o Senhor entregava o maná, assim Deus estava também entregando o alimento. E portanto, na mesma medida, eles estão dizendo: ele é o rei. O Senhor em João, ele sai, mas aqui os homens pedem sinais. Eles não estão satisfeitos com aquilo que Cristo está fazendo. Embora vendo, não reconhecem. Embora ouvindo, não tem um relacionamento. Mas o Senhor Jesus apenas diz: um sinal já lhes foi dado. O sinal que foi dado é o sinal de Jonas, a sua morte e a sua ressurreição. Depois de 3 dias, Jonas é vomitado pelo grande peixe na praia. E Cristo pega esse mesmo simbolismo e traz para o sinal que vai acontecer na crucificação e também na sua ressurreição. Agora o Senhor Jesus está partindo para um outro lugar, para a Cesareia de Filipe. Ele entra no barco juntamente com seus apóstolos, com seus discípulos. E preocupado com o sentimento deles, o Senhor Jesus os exorta, dizendo assim: cuidado com o fermento dos fariseus. Obviamente, aqueles homens não entendem.
Eles começam a conversar entre si, dizendo assim: nós esquecemos de trazer pão, nós temos aqui apenas algumas migalhas, nós temos pouco pão. Ele está nos advertindo que nós não trouxemos pão. E Jesus, espera aí, vocês não entenderam nada. Ele começa a narrar sobre a multiplicação de pães e peixes, da primeira e da segunda. Eles responderam ativamente que ele fez e tudo. E eles dizendo: recolhemos tantos feixes, recolhemos tantos cestos. Mas mesmo assim, estando perto de Cristo, ouvindo os seus sinais, reconhecendo os seus ensinos, sendo alimentado por Cristo, não o reconheceram. O Senhor Jesus não estava falando de fermento, de que levé da massa, ele não estava falando de pães, ele não estava falando de comida, ele está falando do pecado. Ele está falando do ato de você conviver e ver os sinais dele, estar junto dele, mas não ter um relacionamento ao qual reconheça quem ele é. Portanto, o Senhor Jesus está exortando os seus apóstolos, a fim de que eles possam abrir os seus olhos e compreender quem Cristo é, não apenas andando ao seu lado, mas servindo-o como seu Senhor. E então nós chegamos ao versículo número 13 até o versículo número 20. Quando o Senhor Jesus, agora em um diálogo com os seus apóstolos, começa a questioná-los a respeito da visão do mundo, a visão também dos apóstolos, e depois ele traz lições para o nosso coração. E eu quero aqui descrever algumas coisas. A primeira delas, a forma que Jesus faz o questionamento para produzir dentro do coração intimidade. Volte a sua atenção, por favor, no versículo de número 13. No versículo número 13, o texto diz, versículo 13 até o 15, diz o texto: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho de Deus, filho do homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Nota que o Senhor Jesus faz duas perguntas, e essas duas perguntas são cruciais para entendermos o nosso relacionamento para com Deus. São cruciais para entender a nossa vivência para com Ele. Notem aqui que Jesus não está tão preocupado em saber o que o mundo diz sobre Ele, mas sim o que os seus discípulos dizem sobre Ele. A pergunta, então, é voltar dizendo: o que o mundo diz? O que as pessoas falam de mim? Porque muitos falam de Cristo. Muitos apontam um relacionamento com Jesus. Religiões falam de Jesus. Os espíritas, por exemplo, falam de Jesus como um espírito mais profundo, puro e santificado. Não como Deus encarnado, Deus vivo. Os mórmons falam de Jesus, mas como um irmão, não como Deus vivo. Os testemunhos de Jeová falam de Cristo Jesus, mas também não com Deus vivo. Eles falam que ele é um pequeno Deus, ou um Deus menor. E eles se contradizem, porque eles falam que eles são monoteístas, mas acreditam em Jesus como um Deus menor. Então eles entram numa confusão. Muitos falam quem é Jesus, e vão dizer quem é Jesus. Até mesmo muitas igrejas que se dizem cristãs falam de Jesus, mas só fala de Jesus como o curandeiro. Só fala de Jesus como aquele que soluciona problemas. Só fala de Jesus como aquele que dá o poder e a autoridade para as pessoas fazerem algo. Falam de Jesus simplesmente aquele que paga as dívidas, mas não expressam a verdade de quem é o Senhor Jesus. Eu quero dizer para vocês, Jesus não está preocupado com o que o mundo diz sobre Ele. Jesus não está preocupado qual é a relação que os ímpios têm a respeito dele, da sua imagem. Nem tampouco ele pede à igreja para defender a fé, no sentido de defender quem é Jesus, não. Jesus não está preocupado com o que o mundo diz. Jesus está preocupado pela visão que o seu povo tem dele. Porque as duas figuras que aparecem aqui nesse texto, tanto os saduceus, os fariseus e os discípulos, são esses dois povos.
E nós podemos ter os nossos olhos cobertos de ter uma visão torpe, míope a respeito de Cristo. Podemos andar com Cristo, ver os seus sinais, aprender a sua palavra, participar da igreja, do convívio com os irmãos, mas não ter uma visão real de quem é o Senhor Jesus. E por isso Jesus pergunta aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Qual é a percepção que vocês têm de mim mesmo? Vocês acham de fato que eu sou como um dos apóstolos, sou um dos profetas? Sou igual Jeremias? Sou Moisés? Quem eu sou para você? Essa pergunta que Cristo faz para mim e para você hoje. Quem eu sou para você? Qual o tipo de relacionamento eu e você temos com Cristo? Qual o tipo de união que nós temos com o Senhor Jesus? Qual o tipo de intimidade que eu e você tem com Cristo? Se você olhar para a vida de Jó, um texto que nós lemos há alguns domingos para trás, Jó era um homem íntegro, reto, andava com o Senhor. Um homem que trazia elogios perante os seus amigos. Mas ele chega ao final da vida, olhando para o seu passado e diz assim: eu só te conhecia de ouvir falar, eu não me relacionava verdadeiramente com o Senhor. Eu não tinha intimidade com o Senhor verdadeiramente, eu era reto, íntegro. É o que se espera de todo homem na face da terra. Que ele seja íntegro, de palavra, boa pessoa, bom cidadão. Isso não é só para o crente é um dever, mas isso é o que se espera para todos os homens na face da terra. Mas o nosso relacionamento é para com Deus. Quem é Jesus para você? Você trata Jesus como um curandeiro? Você trata Jesus como um solucionador de seus problemas? Você olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o meu Salvador. Tu és o arrimo da minha sorte. Tu és a minha única esperança. Tu és a minha única alegria. Tu és a minha certeza da vida eterna. Qual o tipo de relação que você tem com Cristo? Porque através da pergunta agora, nós temos uma revelação do Senhor Deus. Uma percepção que não é dada pelos homens, mas ela é dada pelo próprio Pai. Quando Pedro então agora toma a iniciativa de responder, Pedro diz, versículo 16, respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus volta para ele e diz: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Agora, a pergunta, ela tem um esclarecimento. Algo modificou. Não é mais uma percepção de alguém distante, mas agora de alguém próximo. Mas notem a sutileza que Mateus aqui nos diz, e o próprio Senhor Jesus diz. Embora Pedro afirmando de maneira tão categórica: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, tu és a nossa esperança. A percepção de Pedro não é por causa da carne e sangue, não é por causa dos eventos naturais, nem tampouco dos sinais que Pedro viu, embora todos eles confirmassem a afirmação que Pedro estava dizendo. Os milagres de Cristo apenas apontavam para quem Ele era. Mas se do céu não lhe fosse revelado, se o Pai não lhe abrisse os olhos, se do Espírito Santo Deus não movesse o seu coração para Ele afirmar com os seus lábios: tu és o Cristo, ele jamais teria a percepção de quem Jesus era. E portanto, meu amado irmão, aqui Cristo fala de maneira tão profunda: Pedro, Simão Barjonas, Simão filho de Barjonas, ou os filhos de Jonas, você foi agraciado pelo Espírito Santo do Senhor, porque os seus olhos se abriram, e você agora consegue perceber quem de fato eu sou. A afirmação de Pedro é a afirmação de que todo Israel esperava: tu és o Messias, tu és a nossa esperança, tu és a certeza da nossa eternidade, tu és o nosso Salvador, tu és o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, tu és aquilo que nós mais ansiávamos. Tu és o meu Senhor,
Não há como expressar essa verdade se nós não recebermos do Espírito Santo do Senhor. E, portanto, embora comemoremos 18 anos de organização, talvez muitos de nós conhecem a Cristo só de ouvir falar. Participam da igreja por um longo tempo, mas ainda os seus olhos não reconheceram que Jesus é o seu Salvador. Ainda o seu coração não foi tomado, porque você ainda não deseja ardentemente a palavra. Porque talvez você não busque viver como um sacerdócio real. Talvez não busquemos não viver como outrora vivíamos, mas deixando para trás o velho homem, seguindo para Cristo Jesus. E por isso continuamos fazendo as mesmas coisas, cometemos os mesmos pecados, fazemos as mesmas ações, porque ainda a gente não teve um relacionamento, um conhecimento de quem Jesus é. Hoje, a minha oração é que em nome de Jesus, Cristo se revele a você nessa noite, a fim de que você possa saber quem é Jesus para você e ter um relacionamento verdadeiro com Ele, para que você possa desfrutar de uma igreja vitoriosa. Porque o texto continua. E continuando o texto, Cristo faz uma declaração tão maravilhosa, que nós vamos nos concentrar nela um pouquinho mais. Observe, por favor, no versículo número 18 até o versículo de número 20. A palavra do nosso Deus diz assim: também eu te digo, além de ser Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, Cristo diz que tu és Pedro, ou pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Ele traz essa exortação, porque ainda não era chegado a hora dele ser traído, levado ao madeiro, morto, crucificado e ressurgir no terceiro dia. Mas o que nos chama a atenção é que após a confirmação de Pedro, ou a explicação de Pedro, ou a pública profissão de fé de Pedro, de declarar que Jesus é Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus se volta agora para Pedro e diz assim: tu és rocha, tu és uma pessoa firme. O que Pedro significa isso? Senhor Jesus traz um novo significado para o seu nome. Agora não é mais Simão, mas é Simão Pedro. Simão, a rocha. Simão, aquele que é firme, porque a sua palavra é firme, porque a sua confissão é firme. E o Senhor Jesus diz: e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Há um problema aqui. Há um problema no aspecto exegético de muitas e muitas igrejas e muitos exegetas. E o simples português nos ajuda, porque o Senhor Jesus faz uma troca de palavras aqui que é interessante. Ele pega a palavra Petros, rocha, e depois pedra também, ou trazendo no aspecto, no masculino, no adjetivo masculino e no adjetivo feminino. A pedra ou a rocha, ou o pedregulho e a rocha. Melhor seria essa tradução. Quando nós olhamos então para esse intento, alguns vão dizer: Pedro é o firmamento da igreja. E portanto, a igreja é edificada sobre Pedro, pois ele é e será o sucessor de Cristo Jesus. Mas não é isso que o texto está dizendo. A igreja não é edificada em Pedro, mas a igreja é edificada na confissão de Pedro.
E qual é a confissão de Pedro? Tu és o Cristo. E é simples. Nós lemos. Na sua segunda carta, na sua primeira carta, acabamos de ler no início do culto. Pedro vai dizer, Jesus é a pedra angular. E nós somos os pedregulhos, as pedrinhas, pelo qual também estamos unidos nessa igreja. E sobre essa pedra angular, que é a principal pedra da igreja ou do firmamento de qualquer construção, é a pedra que dá solidificação, é sobre essa pedra, Cristo, que a sua igreja é edificada. Martinho Lutero diz o seguinte, por certo, a igreja não é edificada sobre a autoridade do homem, porém, sobre o ministério daquela confissão de Pedro, que Pedro fez, na qual proclamou que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ao afirmar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, sobre essa confissão tão maravilhosa, pelo qual a igreja permanece até hoje, não por causa dos homens, porque os homens são pecadores e falhos. Eles erram. Até mesmo dentro das Escrituras nos mostram o pecado de Pedro, quando ele estava dividido entre os judeus e os gentios. E Paulo teve que repreender, conforme está registrado no livro de Gálatas. Não é firmado sobre o pé dos apóstolos, embora a teologia que nós temos é apostólica, porque eles aprendem de Cristo Jesus, mas ela não é firmada sobre os homens, porque se ela fosse firmada sobre os homens, a igreja morreria. O que permanece e condiciona a igreja a permanecer em pé é a graça de Cristo Jesus, o poder de Cristo Jesus, a palavra de Cristo Jesus, a unção de Cristo Jesus e a presença de Cristo Jesus no meio da sua igreja. A Igreja Presbiteriana Nova Vida vai comemorar 18 anos de organização, não porque nós somos bons crentes, não porque nós somos merecedores de completar 18 anos de organização, mas é porque Cristo permaneceu com essa igreja aberta para o louvor da sua glória. Porque alguns anos atrás, era para essa igreja ser fechada no tempo da pandemia, se nós pensássemos assim. Mas quem permanece com a igreja aberta é Cristo. E o inferno não pode prevalecer contra ela. Ela sempre vai avançar. Ela sempre vai triunfar por causa da pedra, que é Cristo Jesus. Por isso, pessoas vão para fora. Por isso, nós temos missionários que estão em perseguição. Por isso que nós vamos celebrar aqui e lembrar do domingo da igreja perseguida, de irmãos nossos que estão sendo aprisionados, mas mesmo assim continuam pregando o evangelho, continuam falando, porque quem dá a graça é Cristo. E quem faz com que essa igreja permaneça é o Senhor Jesus. Não é a nossa força que nos dá a vitória. Não é o nosso braço, mas a nossa vitória está em Cristo Jesus. Mas Cristo concedeu à igreja autoridade. O versículo número 19 fala da autoridade da igreja. Da autoridade da igreja e daquilo que ela é ligado no céu, será desligado, será ligado. Aquilo que ligar na terra, será ligado no céu. Aquilo que desligado na terra, terá sido desligado no céu. Então alguém pode dizer, está vendo? A igreja tem o poder de determinar aqueles que são salvos e perdoados. É isso que o texto está dizendo? Não. A igreja tem o poder e a autoridade de pregar sobre a pedra angular. A igreja tem o poder de levar a mensagem de Cristo. E aquilo que a igreja faz, Cristo confirma através da sua palavra, quer seja para salvação ou condenação. E portanto é por meio da igreja que o evangelho avança. É por meio da igreja que as portas do inferno vão se caindo. É por meio da coragem da igreja, da intrepidez da igreja, do esforço da igreja, é que nós vamos avançando cada vez e cada vez mais. A igreja ela tem autoridade para fazer a obra do Senhor. Por isso, aplicando ao seu e ao meu coração alguns princípios aqui. Esse texto nos faz e nos leva a ser gratos ao Senhor. Pelo fato de, embora sendo ainda pequenos e frágeis e pecadores como nós somos conquistados pela cruz de Cristo e recebemos autoridade pelo poder de Cristo Jesus, de falar no seu nome
e fazer com que pessoas que estavam condenadas ao inferno serem libertas do seu pecado, se converterem a Cristo Jesus e serem cidadãos dos céus. Isso é motivo de nós agradecermos ao Senhor pela oportunidade que eu e você tem de mudar histórias de pessoas. Porque através da nossa pregação é que Deus muda histórias. Segundo, nós agradecemos ao Senhor e somos gratos ao Senhor. Esse texto nos faz ser gratos ao Senhor. Porque quem faz com que a igreja dele permaneça de pé é Ele mesmo. Ele é o Senhor da igreja. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o alicerce seguro. É por meio da sua palavra e na sua palavra que nós devemos nos firmar, porque Ele é a rocha. E podemos enfrentar tempestades, mas se nós estivermos firmados em Cristo e nos seus ensinos, nós iremos vencer por causa de Cristo Jesus. Esse texto nos leva a ser gratos ao Senhor, porque Ele nos dá a grata alegria e a satisfação de saber que ninguém tem poder para impedir o avanço da igreja e do reino de Cristo. E onde você está, você é um embaixador de Cristo Jesus. Aonde você está, você é um guerreiro de Cristo. Aonde você está, você é instrumento de Cristo. Então, ganhe a sua casa para Cristo. Ganhe os seus filhos para Cristo. Ganhe o seu esposo para Cristo. Ganhe os seus pais para Cristo. Ganhe os seus amigos, seu vizinho para Cristo. Mostre que ali tem reino de Deus. Pastor, é muito difícil. É muito complicado pregar o evangelho para um vizinho meu. Você não sabe o tão complexo que é estar ao lado desse vizinho. Não tenha medo. Tenha intrepidez. Tenha coragem. Pregue. Porque o próprio Cristo já disse para você, você vai vencer. O império das trevas, o inferno, não pode prevalecer contra a sua vida e contra a igreja de Cristo. Mas esse texto também nos chama para um reconhecimento da nossa visão que nós temos em Cristo Jesus. Como você se relaciona com Ele? Qual tipo de relacionamento você tem com Cristo? Qual é a visão que você tem do Senhor Jesus? Ele é aquele que te socorre quando você está aflito? Ou Ele é o seu Salvador, pelo qual você deseja estar com Ele todos os dias? Pelo qual você tem a certeza de que sem Ele você não é salvo? E portanto, Cristo te convida hoje a se entregar a Ele. Cristo te convida hoje a abrir os seus olhos, para que você o reconheça como Senhor e Salvador da sua vida. Para que assim você olhe para aquele que é a rocha, onde o fundamento da igreja está firmado, e o sirva com temor, com alegria e com a certeza de que esse Senhor lhe deu a vitória e vitória eterna. Nós vamos orar. Eu quero convidar os nossos irmãos presbíteros, por favor, que venham à frente, para o nosso momento de ceia do Senhor Deus, onde nós participaremos desse momento tão sublime, em que através de Cristo Jesus, Ele nos concede essa oportunidade, não porque nós merecemos, mas porque Ele realmente resolveu pagar o preço. Enquanto nós nos reunimos aqui, eu convido você a orar pela sua vida. Eu não sei qual é a motivação do seu coração e qual é o entendimento que você tem sobre Cristo Jesus. Mas ore hoje ao Senhor pedindo que Ele se revele a você. Assim como o Pai revelou a Pedro. Assim como o Senhor trouxe a Pedro o esclarecimento de quem é o Senhor Jesus. Que Ele também possa trazer o esclarecimento na sua vida. Bendito Deus. Obrigado, Pai, por saber e reconhecer que a igreja do Senhor permanece em pé. Ela continua avançando, porque o Senhor é que nos dá a condição de avançar.
Obrigado, Pai, porque o Senhor tem trabalhado em nosso coração e no coração de muitas pessoas, trazendo a perfeita revelação de quem o Senhor é e transformando as nossas vidas e mostrando-nos, ó Deus, o quão nós necessitados somos de Ti. Portanto, ó Pai, em nome de Jesus, não permita que saiamos daqui vazios. Não permita que saiamos daqui, ó Pai, sem ter um encontro com o Senhor. Não permita-nos, ó Deus, sair daqui sem reconhecer que o Senhor é o nosso Salvador. E nos dê coragem. Nos dê coragem para continuar avançando. Nos dê coragem para expandir o Teu reino. Nos dê coragem, ó Deus, para ganhar vidas. Nos dê coragem, ó Deus, para anunciar o Teu reino e fazer com que o Teu nome seja conhecido e reconhecido entre os homens. Enche-nos com Teu Santo Espírito e nos mostra, ó Pai, o quão bom é servir ao Senhor. Sustenta nossas vidas, nos abençoe, em nome de Jesus. O apóstolo Pedro, também na sua primeira carta, lá no capítulo 1, a partir do versículo 17, ele diz: ora, se invocais como um pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos levaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus.